linda! Tudo bom? Hoje eu vim trazer essa técnica de maquiagem pra vocês que se chama Cut Crease. Ela é bem antiga, ela não é nova, ela não tem nada de novidade, mas a gente traz mesmo assim. Por quê? Porque eu nunca tinha trazido ela aqui pro canal, eu achava que não era o estilo de técnica que combinava melhor com o meu olho. Mas eu percebi que, pelo contrário, pelo meu olho ser gordinho, deu muito certo pra mim, porque realçou, ou melhor, eu construí um côncavo que não existe pro meu olho. Eu criei um côncavo falso com esse cut crease. Então eu achei que deu muito certo pro meu olho. Se você tem um olho gordinho, se joga, amiga, vem comigo aprender a fazer esse olho que você vai amar também. E eu sei que muita gente deve estar pensando que esse olho é difícil de se fazer, mas não é, gente, juro. Pelo contrário, porque você pode fazer uma caca toda aqui embaixo na pálpebra, que depois você vai vir com o corretivo, consertar tudo, fica tudo lindo, gente. Então vem acompanhar comigo o vídeo. Vamos começar, meu povo? Eu neutralizei a pálpebra com corretivo, como eu sempre faço, e eu peguei essa sombra laranjinha, o nome dos produtos vai estar aqui no box de informação, tá? E eu começo a fazer meu côncavo, marcando desde o comecinho dele, da parte interna, até a parte externa. Só que quando chegar na parte externa, gente, eu puxo esse rabinho, tá vendo? Em direção ao final da minha sobrancelha, justamente pra dar esse efeito puxado que tem na maquiagem, sabe? Que tem no cut crease. E daí, gente, eu vou intensificando essa cor de acordo com o que eu quero. Então eu queria ela um pouco mais escura, daí eu volto. E importantíssimo, gente, o pincel tem que ser fininho, tá? Primeiro usa um pincel fininho pra concentrar a sombra e depois volta com esse pincel, ó, bem gordão, bem levinho, pra esfumar isso tudo e deixar um efeito bonito na maquiagem. Quanto mais quente for sua primeira sombra, melhor vai ficar, viu, gente? Vai dar mais aspecto de esfumado. Agora eu vim com uma sombra vermelha e vou passar dentro da laranjinha. A gente vai fazer todo um processo de transição de cores, então vou usar várias cores nessa maquiagem pra dar um degradê bonito. Então aí eu fui passando o vermelho de novo e volto com o pincelzinho gordão para esfumar. Então primeiro eu sempre deposito fazendo esse desenho do côncavo e depois eu volto com o pincel de esfumar, tá? Não dá louca de usar o pincel de esfumar de uma vez que não vai dar certo, amiga. Usa primeiro um pincelzinho bem fininho, ó, bem denso, igual eu tô fazendo aí. Agora eu vim com o marrom para fazer essa transição de cores, esse degradê. E eu passo com muito cuidado, gente, dentro das outras cores que a gente passou antes. Não passo em cima, eu tento passar dentro, abaixo das outras sombras pra fazer um degradê. Porque se você passar com muita euforia, gente, tentando fazer tudo de uma vez rápido, você vai passar a sombra uma em cima da outra e não vai ter resultado. Agora, por último, eu venho com essa sombra que ela não chega a ser preta, 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 mas ela é um cinza quase preto. E eu faço a mesma coisa com ela. Passo de novo em cima das outras sombras, ou melhor, dentro das outras sombras, pra fazer essa transição de cores. E sempre puxando o rabinho, tá vendo? Em direção ao final da sobrancelha. Fazendo uma curvinha. Parece uma onda. Onda, onda, olha, onda. Agora eu vou recortar meu côncavo. E daí não tem segredo, gente. Eu peguei um corretivo mesmo, você não precisa ter um produto específico. Peguei um corretivo clarinho, passei num pincel de cerdas sintéticas, aí precisa ser de cerda sintética mesmo, sabe? Bem durinho. E eu passo esse corretivo recortando o côncavo, bem abaixo de onde a gente terminou as sombras. E puxo o rabinho também, ó, pra ficar bem bonito. Depois eu só volto com mais corretivo pra deixar essa parte mais branquinha, sabe? Ela tem que estar bem branquinha, bem recortadinha. O côncavo tem que estar bem delimitado pra ficar bonito. Agora eu venho com esse pigmento da MAC, porque eu não queria deixar essa pálpebra só com corretivo, só branca. A gente gosta do brilho, gente, a gente gosta do brilho, não adianta. Aí eu venho com esse pigmento e passo em toda a região que eu passei o corretivo, recortando o côncavo. Agora vem o mais bonito da história, meu amor de vida, o delineador. O delineador, nesse caso, gente, eu tive que fazer ele bem grossão pra aparecer, pra dar destaque, pra ficar bonito nesse tipo de maquiagem mesmo. Um delineador fino acho que não rola muito. E aí o finalzinho dele, o rabinho dele, você tem que puxar sempre em direção ao rabinho do cut crease. Nossa, estamos falando de animais ou estamos falando de maquiagem? Rabinho, rabinho, rabinho. Mas é porque é um rabinho mesmo quando você faz o cut crease. Então o rabinho do delineador também tem que ir na mesma direção, tá vendo, gente? Sempre puxa pra mesma direção onde você fez o cut crease, pra dar esse efeito recortado realmente, que é o que a gente quer.
E daí você vai pareando um olho com o outro. O rabinho tem que estar sempre fininho na ponta, sabe? Que é o que deixa bonito. Ó, olhei os dois olhos, vi que tá mais ou menos do mesmo jeito, porque perfeito não fica não, tá, gente? Ninguém consegue fazer perfeito. E depois eu venho com cílios postiço, porque faz toda a diferença, né? Precisa, mas eu prometo que eu vou fazer uma maquiagem sem cílios, gente, prometo. E agora a preparação de pele normal. Misturei duas bases, que vão estar aqui o nome das duas, pra chegar no tom da minha pele, e passei em todo o rosto com esse pincelzinho da Real Techniques, que eu amo de paixão. E daí tem que tomar muito cuidado, né, gente, pra não passar em cima do delineador. Nesse dia eu passei um corretivo amarelo, porque eu achei que minha olheira tava foda nesse dia, tava difícil. Tava muito amarelada, tava muito amarronzada, daí eu passei o corretivo amarelo pra neutralizar, e depois eu passei um branquinho mesmo, 2 tons abaixo da minha pele, pra ajudar a iluminar, e fiz as marcações dos pontos de luz que eu gosto, né? Que é no nariz, abaixo dos olhos, no queixo e na testa. E depois só espalhar tudo com a esponjinha, sem segredo, gente, o que a gente faz em toda a maquiagem, né? Não tem muito segredo. Depois eu fiz o contorno, eu tô viciada, gente, de verdade. A bicha tá viciada em contorno, porque parece que a pele fica outra, o acabamento fica outro, eu tô amando. E aí espalhei com o próprio pincelzinho mesmo. Esse pincel é bom pra esfumar, normalmente eu gosto de esponjinha, mas esse eu gostei. E aí, gente, eu selei a pele, como eu sempre faço. Selei com pó mais claro, o 01 da Vult nas partes mais claras, e o 06 da Vult eu passo em todo o rosto. Todo mundo acha que é muito escuro pra mim, mas dá certo, gente, dá certo. Eu não sei se deu algum problema. Nossa, tá passando um caminhão aqui, acho que vai aparecer o áudio, mas tudo bem. Continuamos. Aí eu voltei, gente, com marrom que eu passei no côncavo, eu passo na parte de baixo dos olhos, seguindo sempre o traço do delineador, ó, pra ficar uma maquiagem bem pareadinha mesmo. Opa, querida, não bota o negócio na nossa frente da E depois eu venho com o delineador em gel, passando dentro da linha d'água e fora também, rente aos cílios, pra deixar esse olho bem marcado, bem bonito, bem pretão, porque era isso que a gente queria nesse dia. Não tem nada que deixe o olho mais preto, gente, do que o delineador em gel, se ele for de qualidade, né? Fica maravilhoso. Depois eu vim com a sombra preta, selando esse delineador em gel pra não derreter, pra não ficar tudo cagada, a gente ficar parecendo que tá o quê? Destruída, toda preta embaixo. E eu só fui dando batidinhas com ele pra selar. E olha como ficou, como está ficando, na verdade, a nossa maquiagem. Eu fiquei apaixonada nessa maquiagem, gente de Deus. Depois, o que? Iluminador. Amamos iluminador. Esse é da Anastasia, não tem jeito. Gente, essa paleta é sensacional. Estou viciada, eu tento usar outros, mas ela é maravilhosa. E que mão cagada é essa? Eu sempre fico toda suja quando faço tutorial. Jesus amado. E aí esse batom, gente, é o Cacau da Ricoche. Ele tem cheiro de cacau, ele tem gosto de cacau, sim. Eu comi um pouquinho dele. Mas ele é lindo, é um marrom maravilhoso. E o resultado da maquiagem é esse, gente. Super ousado, super diferente. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E aí, amiga? Gostou do vídeo? Gostou dessa técnica nova? Vai tentar em casa? Não tenha medo. Se você tentar fazer esse olho, me manda um direct lá no Instagram. Que se você ainda não me segue, vai estar passando aqui. Me manda um direct lá no Instagram, que eu quero muito ver como que ficou o resultado da sua maquiagem. Tá bom? Então não esquece de deixar seu joinha, de comentar aqui embaixo, me dando sugestões para os próximos vídeos. E de chamar sua amiga, sua inimiga, sua mãe, sua tia, todo mundo pra vir conhecer o nosso canal, tá bom? E não esquece de se inscrever também, porque faz parte, né? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!